precisa de iodo, a sua próstata precisa de iodo, na mulher a mama precisa de iodo também, os ovários, a pele, muito importante para a pele, uma pessoa que é atleta, que sua muito, cada vez que ela tem uma sudorese, numa corrida, por exemplo, ela perde iodo e magnésio. Esses indivíduos que você vê com morte súbita, de repente estava fazendo a sauna, morreu. Fazendo sauna. Quem morre fazendo sauna, o que é? É deficiência de magnésio, porque estava suando muito ali, e depois dos 50 anos a reserva de magnésio vai diminuindo, você está cansado de ver atleta morrer em maratona, cair morto, por falta de magnésio. E a falta de iodo, que vai concomitante, não deixa a pessoa produzir o hormônio tiroidiano. Além disso, causa cistos. Então, vem cisto da tireoide, vem cisto de mama, vem cisto do ovário, vem cisto da próstata. Ou seja, todas essas glândulas, se elas não têm o iodo suficiente, elas começam a formar cistos. Esses cistos vão virar nódulos, esses nódulos vão virar câncer. Então, uma deficiência de iodo, a longo prazo, pode causar um câncer de mama, um câncer de tireoide, um câncer de próstata, um câncer de útero, um câncer de ovário. Então, é muito importante você entender essa conexão. Não só o iodo não produz o hormônio sem ele, como o iodo tem outras funções, porque a tireoide só tem 3% do iodo do corpo. A pele tem 20%, o músculo tem 30%, o tecido adiposo tem 32%. Então, quando falta iodo em todos esses lugares. E na medicina, infelizmente, nós temos o que nós chamamos de iodofobia. O médico acha, erradamente, que se ele der iodo para uma pessoa, ele vai lesar a tireoide dessa pessoa. Por que ele acha isso? Porque no momento que ele começa a dar iodo, há uma elevação do TSH. E na medicina clássica, o TSH aumentado quer dizer lesão da tireoide. Não nesse caso. Quando eu começo a dar iodo para uma pessoa, eu começo a desintoxicá-la de bromo, de flúor, de cloro, que são os outros halógenos que competem com iodo. E nesse processo de eliminar esses outros, eu começo a ter problemas. Eu posso ter até a coisa que eles chamam de alergia de iodo, que na realidade não é alergia. Ninguém tem alergia a iodo inorgânico. É justamente a reação de Hersheimer. Hersheimer era um médico alemão que mostra que muitas vezes para você curar, você tem que piorar um pouquinho primeiro. Porque se eu estou fazendo um detox em você, e 90%, 95% das toxinas ficam no tecido adiposo, porque elas são lipossolúveis, eu começo um detox, o que acontece com o detox? A toxina sai do tecido adiposo e vai para o sangue. E aí ela vai para o cérebro. Aí tem uma reação, dor de cabeça, entendeu? Tem o chamado Hersheimer. Então muitas pessoas pensam que estão piorando, na realidade estão melhorando. Então esse processo da falta de iodo é um problema seríssimo, muito sério. E como o médico tem medo de trabalhar com iodo, tem estudos lindos mostrando que quanto mais cedo você começar a dar iodo com a gestante, maior vai ser o QI da criança. Eles têm estudo comparando, começando a dar iodo para gestante com 3, 4 semanas de gravidez, 16 semanas de gravidez, ou no pós-parto, na amamentação. E avaliando o QI, coeficiente de inteligência dessas crianças, 18 meses depois. E é impressionante a diferença. Quanto mais cedo a mãe começou a receber iodo na gestação, mais inteligente é o filho. Infelizmente, nós não nos beneficiamos disso, porque o ginecologista tem medo de dar iodo. O endocrinologista fala com ele que é perigoso, e ele acaba não dando. E quem sabe disso e faz, se beneficia. Eu fiz isso com meus filhos, fiz isso com os meus netos, e só tem benefício com isso. Eu faço suplementação com iodo em mim mesmo, vou fazer 70 anos, eu faço há 17 anos. O resultado é espetacular. Você não gripa, o iodo é alcalinizante, o iodo é desinfetante, o iodo é detoxicante, ele elimina metal pesado, ele elimina mercúrio, ele quela mercúrio, ele quela chumbo, ele quela cádmio, porque quem fuma tem muita acúmulo de cádmio, tem cádmio no cigarro, permitido por lei. Então, os benefícios são os mais variados. Você não tem ideia o que é. É só entrar no Amazon.com, tem 4, 5 livros médicos de iodo lá, a maior autoridade de iodo no mundo
é o David Brownstein, eu já fiz vários cursos com ele, o Dr. Abraham, Guy Abraham, era o grande chefe, só que há 2 anos atrás ele caiu da bicicleta, pedalando, morreu, bateu com a cabeça no chão, infelizmente, mas o David Brownstein e o Dr. Fletchers, que são as maiores autoridades do mundo, eles dão um show nessa história de iodo, mostrando a importância do iodo. Para outras, porque quando a criança, a mãe não tem muito iodo, tem pouco iodo, a criança nasce com uma doença chamada cretinismo. Cretinismo é o seguinte, o QI dela é muito baixo, 50, 60 de QI, e ela não cresce, ela fica anã. Ela fica anã e ela não tem desenvolvimento mental. E é por falta de iodo, você vê que coisa, por falta de iodo. A melhor sugestão que eu tenho é a chamada solução de Lugol. Lugol, em 1829, talvez até por uma inspiração divina, era um médico francês muito famoso, Jean Lugol, ele juntou o iodo com o iodeto de potássio e fez uma solução, 5% de iodo, 10% de iodeto de potássio, 85% de água destilada. E essa solução de Lugol, desse jeito que eu acabei de falar, você coloca 2 gotas em um copo d'água por dia e você toma, e isso é o suficiente.